Para você ligado na Rádio Futebol Clube, está no ar o Upgrade. Destacando as informações do futebol internacional. Aqui você vai ouvir Griezmann, Diego Costa, Felipe Coutinho, William e Jürgen Klopp. Fique ligado a partir de agora, participe através das redes sociais, @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Grande abraço a você que nos acompanha pelo TuneIn, Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes. Quarta-feira, 21 de março, dia com jogos importantes pelo Brasil. Daqui a pouco vamos mostrar aqui na Rádio Futebol Clube Santos e Botafogo, jogo que acontece na Vila Belmiro, mas aí é Campeonato Paulista e o nosso assunto aqui é futebol internacional. Boa noite, Maurício Rossi. Boa noite, Carlos Lima. Boa noite também ao nosso ouvinte apaixonado por esportes. Muitos assuntos hoje, principalmente aí no futebol inglês que está chegando, hein, Lima? Futebol inglês que vive uma expectativa, né, de ter realmente um desempenho melhor, né, na Copa do Mundo. A Inglaterra que, normalmente, porque a Inglaterra, força do futebol mundial, mas desde 66, né, a Inglaterra realmente não chega e não mostra a sua força, embora tenha um campeonato espetacular, né? O mais badalado de todo o mundo hoje, sem dúvida nenhuma, é o campeonato inglês, é a Premier League. E já que estamos falando de futebol inglês, né, nas últimas horas, o Jürgen Klopp, que é o técnico do Liverpool, né, ele foi surpreendido com uma pergunta dos repórteres. Não, porque o Salah está jogando muito, o Mohamed Salah, no último jogo marcou 4 gols, né, contra o Watford, na vitória do Liverpool por 5-0 tal. O outro gol foi do Roberto Firmino, né? E aí já teve gente perguntando pro Klopp se daria para comparar o Salah com o Messi. Yeah, I think Mo was on the way. So on the way, that's good. I don't think that Mo wants or anybody else wants to be compared with Lionel Messi. He is the one who is doing what he's doing. It feels like for 20 years or so. The last player I know that had the same influence on a team performance was Diego Maradona. I think. Well, another Argentine guy. Yes, but Mo is on a fantastic way. That's for sure. Bom, ele disse o seguinte: eu não acho que ninguém deva ser comparado com Lionel Messi, né? Mas eu só consigo lembrar de um outro jogador que tinha uma importância tão grande para o time como o Messi, que é exatamente o Maradona, e por coincidência, outro jogador argentino. Agora, no que diz respeito à importância para o time, realmente o Salah está numa fase espetacular. Acho que foi bem o Klopp, né, o Maurício? Ele elogiou, realmente disse que é o jogador mais importante do time dele, sem comparar com as grandes feras do futebol mundial, né? Que, aliás, o pessoal tem uma mania de querer comparar. Eu não gosto, mas a galera gosta, né, Maurício? Faz parte, né? É isso, Lima. E o Klopp foi bem, respondeu valorizando o jogador dele, mas, lógico, deixando de lado qualquer comparação, até com qualquer outro jogador, ainda mais com o Messi. Eu, assim, comparo ele ao Messi, os dois batem com o pé esquerdo na bola e, às vezes, o Messi deixa a barba. O resto, Lima, não dá. Comparar com o Messi é muito exagero com qualquer jogador hoje no futebol. O Messi tem que ser comparado a Pelé, Maradona, e nesse nível, né? Mas sem desprezar também o jogador, o Salah, porque é um grande jogador, mas para mim está aparecendo agora. Ele já esteve na Fiorentina, na Roma, mas agora no Liverpool é que a gente está vendo mais o futebol dele. Ele apareceu, como você disse, no último sábado fazendo 4 gols contra o Watford, tá certo, não foi aquele adversário, mas é no campeonato inglês. Durante o campeonato inglês você marcar 4 gols, enquanto o Firmino fez apenas 1. Então o Salah está chamando a atenção mesmo, é egípcio, joga alguns gols bonitos, tem feito.
E, lógico, comparar com o Messi, nada. A única comparação que dá para fazer é o que estão dizendo aí no valor que estão querendo pagar, que é o valor parecido com o que foi o Neymar vendido para o PSG, não é, Lima? Ah, sem dúvida. Realmente, quem quiser tirar o salário do Liverpool vai ter que gastar realmente muito dinheiro. E, evidentemente, a negociação do Neymar com o Paris Saint-Germain, a negociação do Philippe Coutinho com o Barcelona, né, inflacionaram o já inflacionado mercado europeu. Então, agora, realmente, se alguém quiser o salário, e muita gente vai querer, evidentemente, vai ter que desembolsar uma boa grana. Por se falar em transações, aquela coisa toda, quem está também, né, no noticiário europeu, não só pela bola que está jogando, não só pelo fato de que já está integrado à seleção francesa, que também fará amistosos importantes nessa semana, é o Griezmann. Né? O Antoine Griezmann, atacante francês, vive uma excelente fase no Atlético de Madrid. E até em função disso, já existe uma informação de que o Barcelona estaria interessado no Griezmann. E aí, quando o Barcelona entra na parada, meu amigo, fica difícil, né, alguém resistir. De qualquer maneira, o Griezmann, numa entrevista coletiva à imprensa francesa, né, que estava esta tarde e noite lá em Claire-de-la-Fontaine, que aliás é um lugar belíssimo, eu tive a oportunidade de conhecer durante a fase final, né, da Copa do Mundo de 98. É como se fosse a Granja Comari para a gente aqui, é onde a seleção francesa fica concentrada, faz os seus treinos. Né? Não fica muito longe de Paris, é uma distância, se eu não me engano, 50, 60 quilômetros. Uma cidade pequena, mas muito bonita, né, cheia de charme, como a maioria das cidades francesas. Então, o Griezmann foi questionado sobre o futuro dele. E ele respondeu assim. Mon futur sera avant la Coupe du Monde, bien avant. J'ai dit ça à mon club, j'ai dit ça à ma sœur. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Après, si une étape se termine à l'Atlético, non, je crois pas, parce que je suis bien là-bas. C'est vrai que j'ai eu des débuts compliqués cette saison, mais voilà, je suis bien et je suis bien à Madrid. Avec le club, ça avance. Après, je vais gagner un titre. Pour l'instant, je le vois que je peux avec l'Atlético et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec le coach. Bom, ele disse o seguinte, ele disse assim, o meu futuro será decidido bem antes da Copa do Mundo. Ele faz questão, ele diz que quer ir para a Copa já com a cabeça só focada na Copa do Mundo, não quer saber de, sabe, no meio da Copa, tá naquela vou, não vou, fico, não fico. Aí ele disse, eu disse isso ao meu clube e a irmã dele é a pessoa que cuida dos interesses dele, né? E aí perguntaram para ele se era uma etapa que estava terminando no Atlético de Madrid. Ele falou, eu acho que não. Eu estou bem lá, embora seja verdade que o meu começo de temporada tenha sido muito difícil. Mas eu evoluí junto com a equipe. Tenho desejo de ganhar um título e ainda estou aprendendo muito com o treinador. Né? Então, fica no ar. Agora, quando o Barcelona entra na parada, realmente fica meio difícil o jogador falar não, né, Maurício? Ah, sim, Lima, uma oferta do Barcelona aí fica complicado. Se bem que ele jogando pelo um dos rivais aí, né, do Barcelona, do Atlético de Madrid, mas tentação, né? Jogar pelo Barcelona, qualquer oferta sempre bem-vinda. O Griezmann é um excelente atacante, né, Lima? Foi artilheiro já da Eurocopa em 2016 e marcou 6 gols, foi o chuteira de ouro. Jogou a Copa de 2014, não teve aquele sucesso todo, mas é uma aposta que pode chegar no Barcelona e ser um dos maiores jogadores, mais uma vez, como tem sido o Suárez e outros jogadores que atuam por lá. E aí quem ficou meio melindrado com essa notícia, Maurício Rossi, foi o Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol, né, que também está concentrado com a seleção da Espanha. A Espanha também vai realizar amistosos aí ao longo dessa semana. Será uma semana de amistosos internacionais, né, e a Espanha não será diferente. E aí quando perguntaram para o Diego Costa, essa história aí que o Griezmann está indo embora tal, o que você acha, Diego? Y Griezmann, la gente, bueno, yo creo que se va a quedar.
porque antes de venir aquí me llamaba siempre para que volviera, ¿no? Y ahora me va a dejar solo y eso no puede. Ya le he dicho a él, así que hay que espabilar, que él va a quedar aquí con nosotros. Aí ele falou assim, até meio brincando, não, o Grisma não pode sair, porque quando eu não estava aqui, quando eu jogava em outro clube, ele ficava me ligando, não, vem pra cá, que é bom, não sei o que. Agora que eu venho, o cara vai embora, não pode, tem que ficar. Será que o Griezmann vai atender aos apelos de Diego Costa, Rossi? Eu acho que não, eu acho que se chegar mesmo nessa proposta que o Barcelona está fazendo, não tem como segurar, não. Aí ele vai ser adversário do Diego Costa nas próximas edições de campeonatos espanhóis, de Supercopa da Espanha, e assim vai, né, Lima? E acho que eles vão ser adversários agora. Acho que a Espanha não vai enfrentar a França. Sim, a Espanha joga com a Alemanha. Eu tô checando aqui Argentina. Os amistosos desses 10 dias, né, que vão fechar aí o mês de março, as águas de março fechando o verão, né? Como diria a música, não é, Maurício Rossi? Exato. E são jogos realmente importantes. E só lembrando, já que estamos tocando, né, no assunto amistosos, que na sexta-feira estaremos transmitindo Brasil e Rússia a partir da 13h, né? E também no dia 27, né, Brasil e Alemanha, jogaço, aí esse jogo 15h45 no horário brasileiro, lá em Berlim. Vamos dar uma passada aqui então, Maurício, olha só, no dia 23, né, que é o dia que o Brasil joga contra a Rússia, tem Argentina e Itália, esse jogo vai ser em Manchester, na Inglaterra, Alemanha e Espanha em Düsseldorf, Peru e Croácia, Uruguai e República Tcheca, Grécia e Suíça, Tunísia e Irã, Polônia e Nigéria, Portugal e Egito, aí o Egito do Salah, né? Então teremos o Salah contra Cristiano Ronaldo, uma bela disputa aqui. Sérvia e Marrocos, Ucrânia e Arábia Saudita, Escócia e Costa Rica, Holanda e Inglaterra. A Holanda não está na Copa, mas é uma seleção bem tradicional e deve testar a força do futebol inglês. França e Colômbia, México e Islândia, Noruega, Austrália, Japão e Mali, Senegal e Uzbequistão. Tem muito jogo bom, mas tem uns aqui também que eu vou te falar uma coisa, hein, Maurício? Alguns jogos que não dá para assistir, né? Não dá, realmente não dá. É assim, como eu estava lembrando, com todo respeito. E França se enfrentaram no ano passado, foi 2-0 isso. A Espanha ganhou por 2-0 da França e o amistoso também foi no final de março, por isso que eu lembrava, mas agora não terá Espanha e França. Mas são alguns outros jogos que valem atenção, né? Dá para destacar aí Brasil e Alemanha, Espanha e Argentina, grandes jogos que valem assistir, né, Lima? E na semana que vem, na segunda, tem Portugal e Holanda, que é um jogo legal também. Aí na terça, além de Alemanha e Brasil, Espanha e Argentina, em Madrid, jogaço, né? Rússia e França, né? A Rússia dona da casa contra a França, Inglaterra e Itália, rapaz, olha aí, a Itália também fora da Copa. Aliás, a Inglaterra vai jogar com as duas seleções que não se classificaram para a Copa, né? A Holanda e a Itália, né? Os ingleses... E gozado que se tiver um Holanda e Itália, pode ter certeza que você vai parar para assistir, as duas seleções fora da Copa, é uma pena mesmo, né? Eu também acho. Agora, Maurício, a gente está falando antes de falarmos da seleção brasileira, a gente estava falando de negociação, aquela coisa toda, né? Falamos do Griezmann e o Malcom, aquele ex-Corinthians que está no Bordeaux, ele está sonhando em defender o Bayern de Munique. Você acha que ele tem bola para jogar no time alemão, Maurício? Tem, já que foi contratado para o futebol francês, ele tem espaço na Europa. Quando o jogador ele vai para fora, vai para a Europa principalmente, ali todos os outros grandes estão de olho. Então ele foi para a França e pode ser, de repente pinta num Bayern, como foram outros jogadores para o Bayern, né? Que na época que o Elber foi para lá, para a Alemanha, era o maior artilheiro do Bayern, e pode ser, de repente vira também uma grande sensação, uma surpresa aí chegando no Bayern, fazendo bonito também. Torcemos para que isso aconteça, né, Lima? Se bem que o Jupp Heynckes, né, que é o técnico lá, falou, olha, nunca o vi jogar,
né? Então todo mundo fala dele. Tá meio que desconversando. De repente também é para dar uma desvalorizada no preço, né? E dizem também que o Arsenal e o Tottenham seriam outras equipes interessadas no futebol do Malcom, ex-Corinthians. Agora vamos falar da seleção brasileira, que vai jogar contra a Rússia na sexta-feira. O Ismaili, que acabou sendo convocado no lugar do Alexandro, já está junto com a delegação brasileira, né? O Ismaili, jogador do Shakhtar Donetsk, uma convocação que pegou todo mundo de surpresa, porque muita gente falava no Jorge, aquele lateral esquerdo que foi do Flamengo, que está no Mônaco, como o substituto aí, né? No caso, porque tinha o Felipe Luiz, o titular é o Marcelo, aí foi o Felipe Luiz. Quebrou a perna, né, no jogo do Real Madrid com o Lokomotiv pela Liga Europa. Aí ele chamou o Alexandre da Juventus. Aí o cara, contusão muscular. Aí muita gente apostando que ele chamaria o Jorge, esse Flamengo que está no Mônaco. Mas ele pegou e convocou o Ismaili, que já é um jogador de 28 anos, tal. Talvez pela proximidade da Ucrânia com a Rússia, embora nem sempre seja muito fácil sair da Ucrânia e ir para a Rússia pelos problemas que eles vivem lá, né, Maurício? Ah, sim, problemas fortíssimos que estão vivendo, né, saída da Ucrânia aí para a Rússia, mas eu gosto desse jogador, Lima. Eu assisti alguns jogos, né, acompanhando o Ismaili, e assim, é uma posição que sempre foi mais carente no futebol, né, do brasileiro principalmente, e as equipes começaram a investir, tirar o jogador do meio para passar para a lateral e acabaram se dando bem. Casos, se a gente for recordar, vários casos aí de jogadores que atuavam no meio foram para a lateral e se destacaram demais. Vamos citar só um exemplozinho do Cafu aqui no Brasil. Então, Lima, é um jogador que está muito tempo fora do Brasil, né? Começou lá muito cedo lá fora, já está com uma certa idade aí, já não é um menino jogando, mas se destacou, e tanto é que o Tite acompanhou e chamou a atenção, mas também vai só para mim só estará nessa convocação, depois eu acho que não entra nas outras não. Como também teve muita gente que fez o caminho oposto, né, Maurício? Saiu da lateral e foi para o meio, né? Muito. Vou dar um exemplo aí, vai. O Michel Bastos, por exemplo, né? O Felipe, que foi lateral. Zé Roberto. O Felipe, que foi lateral esquerdo do Palmeiras, do Vasco também. O Júnior, grande Júnior, né? O Júnior, que jogou no Flamengo, o Maestro Júnior. O Maestro, um dos maiores. Então, que também saiu jogar na lateral esquerda, depois jogou no meio. Quer dizer, e hoje em dia tá muito isso. Também essa coisa, não tem muito posição fixa, não. O cara tem que saber cumprir o seu papel pelas alas e também pelo meio. Bom, o William e o Felipe Coutinho conversaram com a imprensa hoje lá em Moscou, né? E o William falou da sua preparação para a Copa do Mundo, né? Ele até falou um negócio legal aí sobre a alimentação, como é que ele está se preparando, se ele acha que vai chegar melhor para a Copa da Rússia do que ele chegou na Copa aqui no Brasil. Eu, sem dúvida nenhuma, vou procurar e fazer o meu melhor para chegar melhor do que foi na Copa passada. Sem dúvida, você acaba amadurecendo, aprendendo muitas coisas. Eu, ultimamente, tenho feito trabalhos específicos, mudado a alimentação também dentro da minha casa, para poder chegar bem para a Copa do Mundo. Então, sem dúvida, o meu objetivo é poder chegar bem na Copa para poder ajudar a seleção brasileira. E essa parte de alimentação é importante, né? Tem gente que não dá muita importância para isso, mas para um atleta, né, Maurício, é fundamental, né? Sem dúvida, Lima, sem dúvida, fundamental, e as seleções estão muito bem preparadas, principalmente a brasileira nesse sentido aí, e o William evoluiu demais também, né? Um jogador que evolui tanto dentro de campo quanto fora, e você vê ele falando, é muito legal, que a gente acompanhou do início de carreira do William no Corinthians e depois ver o que aconteceu com ele, é muito bacana, e um jogador bem esclarecido, né, Lima? E jogou muito bem na Ucrânia também, né? Por isso que ele acabou indo parar na Inglaterra, no Chelsea, porque jogou muito bem, se destacou no futebol ucraniano, né, o William. E quem falou também com a imprensa foi
o Felipe Coutinho, e uma das respostas, uma das perguntas que ele respondeu foi exatamente sobre essa coisa de posição, né? Se ele prefere jogar na direita, se ele prefere, mas a direita não, se ele prefere jogar pelos lados do campo, ou se ele gostaria de jogar mais pelo meio, né? E o Felipe Coutinho, ao melhor estilo, o que eu quero é estar na banda, não importa o instrumento que eu toque, disse o seguinte: Bom, na minha cabeça é indiferente. Eu tenho que estar sempre preparado, isso que eu mentalizo, estar sempre preparado para, quando tiver a oportunidade, onde for que seja, responder à altura, jogar em grande nível. E, claro, sempre respeitando a posição, respeitando o que deve se fazer o jogador em cada posição. E em relação à posição, eu deixo mais para o treinador, onde ele prefere, onde ele precisa. Tá aí. Agora, eu particularmente eu gostei muito, numa das vezes em que o Tite, eu não lembro exatamente por que motivo, se o Brasil estava perdendo, se ele só quis fazer um teste, né? Ele sacou o Renato Augusto, isso com o Neymar no time, né? Ele sacou o Renato Augusto e colocou o Felipe Coutinho na função do Renato, né? Aí realmente o Brasil ganhou uma qualidade, nada contra o Renato, tal, mas o Brasil ganhou uma qualidade na saída de bola, na transição do meio para o ataque, fantástico, né? Agora, é claro que perde um pouco na marcação. Você gosta de ver o Felipe Coutinho jogando onde, Maurício? Sempre mais ali pertinho já do ataque mesmo, chegando, do jeito que ele joga, aquela chegada dele já entrando na área é muito legal de ver o Felipe Coutinho. É um dos maiores jogadores dos últimos tempos que passaram pela seleção brasileira. E como você disse, ganha muita qualidade com ele e respeitando mesmo o Renato Augusto, porque ocupou um espaço na seleção brasileira. Nos últimos tempos parece que caiu um pouquinho o futebol dele, mas não que caiu, é que apareceram jogadores que se destacaram mais, principalmente o Felipe Coutinho. Aí você tem que achar posição para esse tipo de jogador na seleção brasileira. Aí é com o Tite, né? Mas ele é um jogador que eu gosto de ver junto ali com o Neymar, que desequilibra qualquer adversário, Lima. Perfeitamente. Então é isso, meu caro Maurício Rossi. Daqui a pouco eu estarei com Maurício Rossi, com o Fábio Salgueiro, na transmissão de Santos e Botafogo. Vale uma vaga em uma das semifinais do Campeonato Paulista, o Paulistão 2018. Você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Futebol Clube. Amanhã, às 9 da manhã, tem o Breakfast News acordando você, ou levando você para o trabalho, para o seu passeio no parque, para o seu passeio de bicicleta, né? Aquela pedaladazinha legal na bike, você curtindo via celular o nosso programa, o Breakfast News, toda a repercussão da rodada de hoje, jogos importantes do Campeonato Paulista, Grenal, Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro, ou seja, né, uma quarta-feira recheada no futebol brasileiro, e nós vamos repercutir tudo isso amanhã no Breakfast News a partir das 9 da manhã. A qualquer momento na programação, o Click Time com as últimas notícias, e daqui a pouquinho, a partir das 19 horas e 15 minutos, estaremos com Santos e Botafogo, Vila Belmiro, eu, Maurício Rossi e Fábio Salgueiro. Até daqui a pouco, hein, Maurício? Até já, Lima. Um abraço a você, um abraço também ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Portanto, está aí o convite. Fique ligado, daqui a pouquinho estamos terminando o Upgrade. Hoje uma edição um pouco mais curta, mas daqui a pouco, às 19h15, tem Santos e Botafogo, Campeonato Paulista para você. A Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.